Olá, companheiros do Centro Espírita Luz e Caridade. É com uma grande satisfação que nos reunimos hoje, da forma, que estamos podendo nos reunir para fazer esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Haverá falsos cristos e falsos profetas. No seu item 4, Missão dos Profetas. Vamos iniciar com o próprio vocábulo profeta, em que nós pesquisamos e percebemos que a sua etimologia, a raiz da sua palavra, ela é muito incerta. Em hebraico, eles chamam de Nabi. De uma forma assim, geral, a compreensão da palavra é sempre relativa àquele que adivinha o futuro, que prevê acontecimentos, que desvenda o mistério, revela o significado de sonhos. Então, essa é uma forma mais abrangente. Vamos buscar na doutrina espírita como que Kardec, compreende o significado dessa palavra, dessa expressão profeta. Então, Kardec, ali no capítulo 21, nesse item 4, ele nos esclarece que a palavra profeta, no sentido evangélico, tem uma significação bastante ampla, significando os enviados de Deus para instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas, os mistérios da vida espiritual. Mas como alguns fizeram profecias que depois se realizaram, essa ideia de predizer o futuro se popularizou, tornando sinônimas as palavras profecia e predição. Quer dizer, acabou se juntando tudo no mesma panela, Então, vamos ver por que houve essa junção de ideias em torno dessa palavra. Nós vamos lembrar que lá no povo hebreu, onde a expressão é bastante usada em todo o Antigo Testamento, é sempre o profeta aquele que fala em nome de Deus. Ele interpreta a vontade de Deus. Então, são aqueles personagens que transmitiam ao povo a instrução divina para que todos compreendessem e cumprissem a vontade de Deus. De uma forma geral, todos aqueles que falavam palavras de Deus, alguma coisa de Deus, eles foram considerados profetas. Então, desde Adão, Noé, Abraão, Moisés, todos esses eram profetas. Lá no Deuteronômio, capítulo 18, uma passagem nos diz assim, olha, onde Deus disse, eis lhes suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Ou seja, profeta é a boca de Deus, é aquele que fala em nome de Deus. No Antigo Testamento, consta os livros de 17 profetas, que foram classificados como maiores e menores, de acordo com a extensão dos seus escritos. Dentre eles, os mais conhecidos, podemos dizer que é Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremias. Esses profetas, os livros deles são bem conhecidos. Então, nós vamos lembrar que um homem, ele pode ser profeta sem fazer predições, sem fazer adivinhações. Mas, para que o povo tivesse a certeza que aquela pessoa realmente estava autorizada a falar em nome de Deus, os profetas, além de transmitirem as instruções de Deus, eles também produziam fenômenos dos mais diversos. Aquilo tudo para chamar a atenção e patentear mesmo que falavam em nome do Pai. Então, no sentido da palavra, de uma forma de predizer mais específico, as profecias começaram ali com Samuel. A gente vai ver no livro de Samuel, 1 e 2, ele já sendo chamado como profeta. Depois já vamos ter, dessa forma mais específica de predição, a passagem de Eliseu, Elias, e de Davi também. Então eles profetizavam, ou seja, eles viam o futuro, eles tinham um dom especial,
uma inspiração divina. E ali no Antigo Testamento fica muito claro que antes deles serem chamados de profeta, eles eram considerados na realidade videntes. Então, eram aqueles pelo qual Deus arranjava uma forma de revelar os acontecimentos futuros, através de aparições, de sonhos. Eles eram os escolhidos. E a partir disso eles tinham uma enorme autoridade, né, religiosa e uma influência como instrutores da lei, das leis de Deus. Nesse tipo de entendimento, de vidência, de prever o futuro, de descobrir coisas, foi que levou, né, tanto ali, tem uma passagem de Mateus, tanto em Marcos quanto em Lucas, falando quando Jesus foi preso ali. E eles dizem assim, e Kardec repete: eis porque ao ser levado ao sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos que estavam ali reunidos lhe cuspiram no rosto e lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza e dize quem foi que te bateu, quer dizer, adivinha. E Kardec diz mais: entretanto, houve profetas que tiveram conhecimento prévio do futuro, seja por intuição, por revelação providencial, a fim de fazer advertência aos homens. Como essas predições se realizaram, o dom de predizer o futuro foi olhado como um dos atributos da qualidade de profeta. Quer dizer, eles só acreditavam mesmo, só tinha mesmo a característica patente, assim, que é uma coisa divina, quando eles tinham essa capacidade de adivinhação. Então vejamos com a doutrina espírita, agora, o que seria a missão do profeta? É adivinhar? É um adivinhador? Então nós buscamos no Livro dos Espíritos, lá no estudo da parte terceira das leis morais, os espíritos na espiritualidade, nos ensinando que Deus confiou a certos homens a missão de revelar essa sua lei divina. Então está lá na questão 622, quando Kardec pergunta: confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? E a resposta foi: indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. Eles são espíritos superiores que encarnam com o objetivo de relembrar ao homem as leis de Deus e assim fazer progredir a humanidade. Então vejamos, primeiramente, que esses homens, né, que chegam são espíritos superiores, são aqueles nossos irmãos maiores, mais experientes, que tomam a si o encargo de vir instruir nós outros aqui, os irmãos menores, aqueles com mais dificuldade, e dessa forma eles colaboram na obra da criação junto a Deus. E é interessante que eles dizem assim, que eles encarnam. Isso é muito interessante. Eles encarnam com objetivo. Eles não utilizam a palavra reencarnam. Ou seja, encarnar é a primeira vez. A primeira vez é um assunto novo. Então, quando ele fala encarna com que missão? Revelar a lei. E o que é revelar? É tirar o que é oculto. É clarear. Trata-se, então, de um assunto novo, de uma coisa nova. Então, são aqueles que nós chamamos, né, os grandes mestres, os grandes educadores, que nos trazem, como humanidade, o fruto das suas pesquisas, das suas descobertas. São aqueles espíritos que trazem nas diversas áreas, né, da química, da física, da astronomia, aquele conhecimento que ele já possuía de outras vidas. Então, ele vem com aquele conhecimento que a gente diz conhecimento inato, a ideia inata. Então, eles encarnam para ativar aquele progresso, né, daquele assunto determinado. Então, a gente lembra, né, por exemplo, Einstein, quando ele vem com aquele assunto
da lei de relatividade, e dali em diante quanta coisa se deslanchou no mundo. Essa área de computação, esses primeiros homens que trouxeram essa ideia. Então, em várias áreas, tem os seus reveladores, porque eles são fruto da pesquisa deles mesmos, eles não pegam de outro. Então, por exemplo, a gente quando aqui está falando, está revelando um assunto pelo qual uma pessoa de repente não conhece esse assunto, nós estamos revelando uma coisa que ela desconhecia. Mas nós não estamos tirando da gente, né? Na realidade, nós tiramos dos livros que outros fizeram a percepção. Isso tem que ficar muito claro. Então, sempre o objetivo é fazer com que a humanidade aproveite aquilo como uma alavanca, né, que possa progredir. Então, se Deus nos traz revelações, né, através dos homens, em várias áreas da ciência, da música, da arte, como é que Ele não nos enviaria, né, reveladores de verdades transcendentes, né, na área da moral, no sentido da fé? Portanto, todas as religiões tiveram seus reveladores de acordo com a possibilidade daquela sociedade, naquele momento. Então, a gente tem que compreender sempre a questão do tempo e do espaço, né, de cada coisa que aconteceu. Então, nós vamos lembrar lá de Moisés como a figura que representa uma primeira revelação da ideia do monoteísmo, de um único Deus, levando-se em consideração que todos aqueles povos ali eram politeístas, possuíam vários deuses. Moisés vem com a ideia, né, de carregar aquele povo e transmitir e condicionar o pensamento na ideia do monoteísmo, de um único Deus. Isso tudo preparando o caminho para a chegada da segunda revelação, que é Jesus, né, que nos vai trazer a ideia do amor pleno, né, do cristianismo, a lei do amor. E a terceira revelação, podemos dizer, da doutrina espírita, que vem nos revelar a comunicação com o mundo espiritual, a reencarnação, os mundos habitados e inúmeras outras situações que antes não tínhamos condições de fazermos esse tipo de compreensão. Portanto, existiram, a gente pode imaginar figuras de outros reveladores, como Sócrates, como Platão, como Buda. Então, a gente compreende que profeta é todo aquele enviado de Deus com a missão de instruir os homens e revelar coisas que estavam ocultas, mistérios, que se diziam mistérios, que conforme o homem vai amadurecendo, tendo condições de fazer aquela compreensão, chega algum irmão maior encarregado de nos fazer esse entendimento. Teve uma passagem no Evangelho de Mateus que ele nos conta assim, que Jesus chegando, né, lá do lado da Cesareia, interrogou os discípulos e lhes disse: que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Perguntando, né? Quem que eles dizem que eu sou? E aí eles responderam, né? Os discípulos estão respondendo a ele. Alguns dizem que sou João Batista, outro Elias, outro diz que sou Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhe disse: e vós outros, quem dizeis que eu sou? Né? Vocês que são meus discípulos. Então Pedro toma a palavra e diz: vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Nesse momento Jesus responde, né? Sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que vos revelaram isso. Quer dizer, isso não veio de ti, né? Mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, naquele momento, Jesus deixa claro a fala inspirada, né, a Pedro. Pedro foi inspirado. Aquela comunhão de pensamentos elevados, das mais altas aspirações, nesse momento, pela inspiração, ele diz que quem era o Cristo, né, o Filho de Deus vivo. Bem, vamos agora pensar, com o conhecimento que a doutrina espírita já nos trouxe, como é que nós podemos distinguir o verdadeiro profeta? O que a doutrina espírita nos explicou a esse respeito?
Lá na questão 624 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o caráter do verdadeiro profeta, e a espiritualidade responde que o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-los pelas suas palavras, pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. E a maneira de se distinguir dos maus dos bons, que principalmente pode aplicar-se a essas palavras de Jesus, que está justamente no início desse capítulo 21, que é pelo fruto que se reconhece a qualidade da árvore. Ou seja, uma árvore boa não pode produzir maus frutos e uma árvore má não os pode produzir bons. Então, julgam-se os espíritos pelas qualidades das suas árvores, das suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Então a gente sabe que como é que aquela pessoa vai dar um fruto bom se a moral dela não é uma moral elevada? Ou então, quando a gente pergunta assim, isso aqui veio da onde? A gente fica assim, pô, é de fulano, é de cicrano. A gente fica lembrando, como é que essa pessoa é? Então a gente tem que lembrar que isso é uma questão de característica moral e nunca material. Então não tem fórmula. Não é porque a pessoa se apresentou com uma determinada roupagem, com determinados símbolos ou apetrechos, que ela vai ter uma característica de um fruto bom. Não vai. Então a gente começa a perceber o que está acontecendo aqui. Kardec vai nos falar sobre isso lá no Livro dos Médiuns, da Identidade dos Espíritos, que diz que quais seriam os meios para reconhecer essa qualidade. E ele nos diz que não tem fórmula, apenas o bom senso. Qualquer fórmula dada para esse efeito pelos próprios espíritos é absurda e não pode emanar de espíritos superiores. Ou seja, a questão do bom senso, da observação, da percepção daquela fala. Então ele nos diz que se julgam os espíritos pela sua linguagem e também pelas suas ações. As ações dos espíritos são o quê? São os sentimentos que eles inspiram, os conselhos que eles dão. Então, um homem sensato vai dar sempre bons conselhos. Não é assim? Vai ter uma linguagem adequada. E é interessante que mais uma vez nós somos, por Kardec, alertados da necessidade de distinguir, como Jesus já tinha nos avisado, o joio do trigo. Nós vamos ter que analisar com muita calma aquilo que nos é apresentado e também muita tranquilidade para rejeitar sem hesitação tudo aquilo que seja completamente contrário a uma lógica, a um bom senso. Então, Kardec fala que ele recebia a carta, várias cartas de centenas de pessoas, e ele começava a perceber os espíritos como ele lia aquelas cartas daquelas pessoas, porque na carta você não vê o rosto de ninguém, como agora a gente está vendo, quer dizer, a pessoa só é o que estava escrito, então era pelo aquele estilo, ele ia reparar se aquela pessoa era uma pessoa instruída, se era uma pessoa polida, ignorante, se era uma pessoa mal educada, se era uma pessoa com uma profundidade de questão, se era uma pessoa frívola. Ou seja, ele tinha que começar a perceber o caráter da pessoa sem ver, sem olhar. E ele diz mais, no livro, na Viagem Espírita de 1862, acho que é a melhor definição de profeta, é que Kardec nos traz quando ele nos diz que o enviado de Deus só pode ser um espírito superior e, como homem, quando ele está aqui encarnado, um homem de bem. Ele será reconhecido pelos seus atos, que trarão o cunho de sua superioridade, pelas grandes coisas que ele realizará pelo bem e para o bem, e que revelarão sua missão, sobretudo às gerações futuras, pois que, conduzido muitas vezes sem saber por uma força superior, quase sempre se ignora a si mesmo. Não será, pois, ele que se atribuirá essa qualidade,
são os homens que o reconhecerão como tal, as mais das vezes após a sua morte. Portanto, a humildade. Nenhum espírito superior vai dizer que é espírito superior, até porque ele sabe que quando é uma questão relativa, que ele repara outros espíritos, ele percebe o quanto ele não precisa também caminhar. Quer dizer, isso é sempre em direção ao Pai. Então, ele vai reparar que mais tarde as próprias pessoas vão observar, muitas vezes até após ele não estando mais aqui com a gente. Vai reparar aquelas obras e vai falar assim, puxa, isso aqui é obra, né? Isso aqui é o fruto do trabalho de uma boa árvore, ou seja, de uma boa moral. Então, ele passa a ser reconhecido, às vezes, porque Kardec fala, às vezes nas gerações futuras. Então, isso aí é muito importante, né? Que é um espírito que renuncia, ignorando-se a si mesmo. É a questão da renúncia. Nós sabemos que aqueles que resolvem caminhar com Jesus, buscam Jesus, o caminho que Jesus ensinou, a sua marca, é a marca da renúncia. Renúncia de si mesmo. A renúncia é dos seus interesses para fazer a vontade do Pai. Não é o que Jesus falou o tempo todo, né? Meu alimento é realizar a vontade do meu Pai. Vivo para fazer a vontade do meu Pai. Vim para fazer a vontade do Pai. O tempo todo. E a gente percebe isso também em Paulo, né? Quando Paulo fala, já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Olha o processo. Quanto mais esse espírito tem liberdade, que a gente chama, né? De acordo com essa sua característica de moral, a sua liberdade, ela resume em fazer a vontade, no caso de Paulo, de Jesus, e no caso de Jesus, a vontade de Deus. Então são espíritos que se renunciaram. Eles não têm... A pessoa, né, o espírito, ele vai amadurecendo, ele abre mão de ideias particulares e preconcebidas e ele começa a compreender a necessidade de caminhar dentro da lei de Deus. Então ele já não pensa mais por si. Então ele percebe, a minha vontade como espírito imperfeito é agir dessa maneira, mas eu encarnei para fazer a vontade do Pai. É vencer, passar por essa fase da minha própria dificuldade. Aprender entre aquela personalidade que ainda traz, de vez de reforçar essa personalidade, a gente já começa a reencarnar, pelo menos para nos esforçarmos a vencer essas resistências e trabalhar para fazer a vontade de Deus. Então, nós percebemos que durante todo esse tempo, né, anterior, lá no Antigo Testamento, o que ficou conhecido, que era chamado, na realidade, profetíssimo, que eram os videntes, hoje a doutrina espírita nos ensina claramente que nada mais é do que a mediunidade. Que, através daquela mediunidade, se interpretavam os fatos passados, presentes, sob a inspiração ali de um outro espírito, em suas visões, né? Na realidade, quem eram aquelas pessoas que faziam isso? Médios, não é isso? Médios, videntes. Então Kardec cria o termo médio, que significa estar no centro, no meio. Nós usamos muito essa palavra para designar todo aquele que pode entrar em contato com o mundo espiritual e material ao mesmo tempo. Esse é o médio. É aquele que traduz, né? O tradutor, digamos assim. Então, os profetas, de uma forma geral, eram médios, exerciam suas faculdades através da intuição, da clarividência e até da cura. Tem uma passagem de Isaías, né, curando lá um rei com um pão de figos. Ele aplicou lá na úlcera do rei. Então, a gente vai ver ali o que é. A mediunidade cura. A gente vai ver Isaías também com a clarividência, vendo assim, toda a chegada e o desenrolar da vida de Jesus. Então, o que antes era chamado de profecia, né, no sentido de
de compreender desse profetismo, hoje a gente já entende com Kardec a questão da mediunidade. Os médios recebendo instruções, mensagens do mundo espiritual, né, com as suas atividades ou dons. Paulo de Tarso usava muito a expressão os dons, sempre trazendo essa mensagem, né, que foi inspirada. Então nós temos que figuras? Nós vamos lembrar do Chico Xavier, do Divaldo, da Dona Ivone Pereira, de Fernando de Lacerda e tantos outros médios que nos trouxeram a mensagem inspirada, que foi inspirada pelos espíritos maiores. Eles nos trazem isso. Então nós vamos, de uma forma, concluir, junto a Kardec, que a mediunidade sempre existiu entre os homens, desde das mais remotas épocas, né, da antiguidade, embora o homem nem soubesse que se tratava dessa maneira, porque ainda não tinha chegado o momento de ser revelada essa verdade. Ele não tinha condições desse tipo de compreensão. Então, o que antes se chamava profetismo, hoje a doutrina espírita nos traz um outro entendimento, que nada mais é do que mediunidade. O profeta Joel, no capítulo 2, ele profetizou que chegaria um momento dessa mediunidade do espiritismo. Ele também tinha profetizado isso. Ele diz assim, olha, acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos anciãos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Portanto, isso também foi, esse momento da terceira revelação também nos foi profetizado, já foi previsto. E a gente começa a ver com Kardec a característica moral e que isso sempre existiu e o cuidado que nós devemos ter. Mas esse cuidado, os profetas já falavam para ter muito cuidado sobre as profecias, sobre observar essa característica, e nós fomos buscar nesse capítulo ainda, mas está lá no item 6, uma passagem na Epístola de João, a primeira, que ele diz assim: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, vede primeiro se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Sempre tiveram médiuns se dando o qualitativo de profetas, querendo fazer previsões. Isso chega ao final, o início do ano, fica maior, né? Aquelas pessoas que vão fazer previsão para o ano. E o tempo todo a história demonstra isso. Muitas vezes, o próprio médium ele vai sofrer um assédio para se tornar um tipo de profeta dessa maneira. E esse é o cuidado que o médium tem que ter. Porque ele não pode forçar uma mensagem. Então, nós vamos ter que sermos muito cautelosos com as mensagens que recebemos. Hoje em dia, recebemos até vídeos, né? Áudios, com isso que nos chega. Porque Kardec deixou muito claro da necessidade de sermos observadores. Nós temos que ser observadores. Então, se o Espírito nos traz uma mensagem que de nada eleva, que de nada melhora e que tem uma característica ainda muito material, nós já vamos perceber que ele é aquele espírito que não tem nada de superior. E muitas vezes aquilo ali é a ideia do próprio, né, como é que a gente fala? Do próprio médium. Muitas vezes é animismo e outras vezes é mistificação em que o médium não tomou os devidos cuidados e permitiu que aquilo acontecesse. Então, é uma área assim que a gente diz assim, muito cheia de obstáculos, né? Essa questão da mediunidade ela é confusa se a pessoa não souber ter muita calma e tranquilidade para fazer as suas observações,
não pode ser afoito. Então, é aquele momento, né, que o médium ele tem que perceber que espíritos, assinar nome, isso sempre existiu. Falsário existe na Terra e existe na espiritualidade. Eles não têm o menor pudor de assinar os nomes mais sagrados aos nossos corações. Mas é quando você prova aquele fruto, não é um fruto bom. Então, muitas vezes, né, nós já vimos algumas pessoas trazerem mensagens que vão trazer discórdias, que trazem confusão no meio daquele grupo. Então, como é que o espírito superior iria fazer aquilo? Né? Então, e às vezes as pessoas dizem, mas não seria demonstrar pouca fé e pouca confiança, ter tanta observação, ter um critério muito rigoroso? De maneira nenhuma. Um espírito mais elevado, um espírito que a gente chama um espírito superior, ele não está preso ele não fica milindrado por nós perguntarmos ou desconfiarmos no objetivo, né, de querer aprender, de querer realmente distinguir a verdade. Ele não tem esse tipo de milindre. Milindre, né, é coisa, né, do ser humano ainda terra a terra. O espírito está ali para passar uma mensagem. Então ele não vai ficar chateado, porque é igual um professor. O professor vai dar uma aula, ele não vai ficar chateado, parar a aula dele porque um não está prestando atenção, o outro está dormindo. Ou porque um está fazendo muita pergunta. De maneira nenhuma. Está ali para fazer o trabalho dele. E aquilo faz parte do trabalho dele. Então, um espírito elevado, ele sabe que é de bom, né? É bom ouvido, que realmente se questione, que se pesquise, que veja. A gente não pode acatar tudo como verdade. Ah, mas veio do plano espiritual. Porque quem é o plano espiritual? É um desencarnado que leva as suas... Se ele for um desencarnado, estiver muito preso às questões da matéria, ele ainda está trazendo as suas paixões, as suas vaidades. Ele ainda está limitado àquele tipo de paixão, de raciocínio, de emoção. E agora, nesse momento, não digo só pela pandemia, porque sempre existiu, mas quando a humanidade entra nessas crises maiores, aí que surgem mesmo muitos se dizendo profeta, e as mensagens saem de tudo que é lugar. E elas não chegam. Por quê? Porque alguém vai falar assim, puxa, eu sei que você é espírita, dá uma olhada nisso aqui. Ou então, olha só que o espírito tal mandou. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente lê aquilo com todo respeito e faz uma avaliação. A gente fica pensando assim, espírito elevado iria fazer dessa maneira? Isso aqui tem lógica? Tem coisas que nem nós faríamos. Se nem nós faríamos, que dirá um espírito superior se utilizar daquele tipo de situação. Então o espírito, quando ele começa a trazer muita característica, de muito detalhe, não é espírito superior, eles são muito mais simples, são mais humildes, são mais objetivos nas suas coisas, né? É interessante, você vê uma mensagem do Dr. Bezerra, a gente vê ali a clareza, a elegância, a elevação do sentimento por Deus, a elevação do sentimento pelo Cristo, pela falange, a elevação do sentimento dele por cada um de nós. É um espírito cuidadoso. Você vê uma mensagem do espírito Eurípides, nota ali o que? Aquele amor, o espírito Sheila. Então nós conhecemos Emmanuel, nossa, as mensagens de Emmanuel, de Joana. E a gente começa... com os bons que a gente vai aprender a discernir. Então, o melhor que nós temos a fazer é lermos as boas mensagens, os bons pensamentos. Como é que aquele espírito pensa? Como é que ele raciocina? Né? O que ele coloca como prioridade? E a partir daí a gente vai organizando também, porque eu também quero pensar assim. Como é que faz para pensar assim? Então a gente começa a reparar como é que ele faz aquela situação. Isso é muito importante, né? Porque nós sabemos que Deus nos permitiu
inúmeros reveladores, não foi? Todos nós sabemos que tivemos inúmeros reveladores durante a história da humanidade. Mas Deus mandou um como modelo, o tipo mais perfeito, o padrão de comportamento, que a espiritualidade, quando questionada, respondeu. Qual foi o tipo mais perfeito? Jesus. Então nós sabemos que Jesus é o modelo mais perfeito. Por isso que ele nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, é pela forma daquele caminhar. Então, nós já passamos encarnações que nos sensibilizamos com essas histórias, nos conscientizamos da necessidade de vivenciá-la, e hoje nós estamos no esforço de colocar isso em prática. E esse momento é o momento mais propício, onde todos estão desesperados, onde todos estão buscando profecias, adivinhadores, porque, de uma forma geral, a mole, né, quer dizer, a grande parte da sociedade, ela ainda quer mágica mesmo. Ela está presa a fenômeno, ela gosta de fenômeno. Então, se nós utilizássemos, né, os estudos para falar de fenômeno, nossa, o que vem de gente para assistir é uma coisa impressionante. As pessoas gostam de fenômeno. Lei do menor esforço. Dá para atacar isso na minha cabeça se aconteceu alguma coisa? É isso mesmo. Então o fenômeno ele veio para nos fazer acordar sobre o mundo espiritual e o nosso real objetivo aqui no planeta. Que aqui é só uma das nossas reencarnações. Aqui é uma passagem. Já tivemos anteriores e teremos posteriores. O objetivo não é ficar aqui. O objetivo é vivenciar essa experiência como mais dos aprendizados que nós já estamos aos poucos, né, montando a nossa bagagem espiritual para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Quando a gente começa a compreender isso, a gente já começa a entender que a gente não vem mais aqui para fazer aquilo que nossa personalidade deseja, viver as nossas paixões. A gente já vem para viver de acordo com o nosso modelo, que é Jesus, que nós escolhemos. Nós somos cristãos, nós escolhemos Jesus como modelo. Então é aquela hora que a gente para e pensa, não adianta eu saber o que o mágico fulano de tal vai fazer, o futuro XY, que isso não me leva a lugar nenhum. Enquanto eu não entender o que eu estou fazendo aqui. O que eu vim buscar aqui? Qual é meu comprometimento com a vida? Se eu já me comprometi com os meus... Quais foram os meus compromissos? Então é quando a gente fala assim, compromisso. Nós temos compromisso reencarnatório. Então não são profetas no sentido de adivinhadores que vai mudar a nossa situação. Nós já perdemos tempo demais com situações que não nos levaram a lugar nenhum, por inúmeras reencarnações, buscando justamente essa lei do menor esforço. Enquanto nós não construirmos o reino de Deus dentro de nós, não terá adiantado nada. Então não adianta eu conhecer todos os livros sagrados enquanto eu não aprender a vivenciar as leis que Jesus nos passou. Então a gente começa a parar para pensar, né? Por isso que Santo Antônio de Aquino nos diz, o espírito Antônio de Aquino, estou sempre com ele na cabeça, um espírito tão querido, né? O Santo Agostinho nos explica lá no livro dos Espíritos, falando que antes, como é que ele procedia, que antes de dormir ele passava em revista o seu dia, o que ele tinha feito, né, de bom, de ruim, o que ele poderia mudar, enfim. É isso que a gente se pergunta. A gente passa em revista a nossa consciência, a cada noite. A gente sabe se vai acordar? Não, a gente não sabe se vai acordar. Então eu passo em revista, com que objetivo? De me punir? Não é uma punição. É de pensar assim, puxa vida, eu poderia ter feito isso aqui de uma outra maneira, eu poderia já fazer isso aqui de uma forma melhor. Então, naquele momento, eu falo assim, que Deus permita a oportunidade de eu reencontrar essa situação e já agir com uma outra forma, ter um outro comportamento,
me sentia invadida por um outro sentimento. Que sentimento é esse que eu passo a ser mais envolvida? O sentimento de Jesus, o sentimento do amor. Então é quando eu vou aos poucos. Acho interessante que a gente sente, não sente? A gente sente a impaciência, a gente sente irritação, ainda mais nesse momento que todos vão vivendo, todos vivendo um processo de privação. A gente sente. Agora, como é que a gente age de acordo com essa emoção que chega? Como é que eu administro isso? Saio quebrando tudo, quebrando pessoas, berrando, entrando na casa do desespero, de que tudo vai acabar, o que eu vou fazer? É isso. Não foi para isso que a gente está estudando tanto tempo doutrina espírita, né? Não é para evangelizar o vizinho, nem o sobrinho, nem o filho, para nos evangelizarmos. O que nós falaríamos para nós se nós sentássemos numa cadeira do nosso lado? No momento que começa a bater desespero, o que você falaria? Então nós agimos assim. Jesus diz, tem bom ânimo. Ele também passou, né? Jesus não passou por seus momentos de dificuldade, de aflições e venceu. Ele não nos prometeu que estaria junto com cada um de nós. Jesus veio à Terra por quê? Porque ele viu luz. Ele viu em cada um de nós a possibilidade de aprender aquilo que ele estava ensinando. Então nós estamos aqui para aprender. E a gente não vai fugir da luta. E nós não vamos simplesmente... O que adianta saber o futuro? O futuro, quando a gente fala... Quando eu não entender meu presente, não vai adiantar muito eu ficar vasculhando. Nem passado e nem futuro. Porque muitas dessas informações... às vezes vem para perturbar a criatura. Não tem condições daquele conhecimento, não vai fazer nada de útil, pura curiosidade, ou então material de se perturbar mesmo. As coisas vêm no momento que nós temos condições. A luz em excesso nos deixa cegos. Então a gente não deve arrombar as portas se abrem, e com fé, as portas mais trancadas vão se abrir com a vontade de Deus. Não é a gente ali esmurrando, nem olhando pelo buraco da fechadura para saber o que vem. Não, por quê? Então a gente vai aprendendo, né? Quando Jesus falou, a cada dia basta o seu mal, a cada dia basta o próprio dia. O que hoje eu posso ser como pessoa melhor? Melhor para mim. Me oferecer. O que eu tenho para me oferecer? O que eu tenho do Evangelho para me sustentar, para me alimentar? O que eu tenho nesse momento? Por que eu tenho que buscar no outro? Buscar em mim. Eu tenho que buscar um ambiente interno de serenidade, tranquilidade, independente do tumulto. Porque eu tenho que ter fé nessa minha possibilidade. Porque eu tenho fé em Deus, que me prometeu, através de Jesus, que estaria nos sustentando e conduzindo a todos aqueles que tiverem boa vontade. Então, nós já não somos pessoas realizadas no amor, sabemos disso. Temos dias que sofremos mais do que outros, temos dias de grandes aflições, choramos. Jesus chorou lá no Monte das Oliveiras, não chorou? Nós choramos. Tem dia que olhamos, agimos de uma maneira que não corresponde àquilo que conhecemos, como dói não ser aquilo que gostaríamos de ser. Dói muito, porque a gente estuda, a gente está aqui, mas a gente não é. Mas a gente já pode falar assim pra gente, mas eu estou no esforço, eu estou querendo aprender a caminhar com Jesus, eu estou aqui resistindo. E dentro de mim, o tempo todo a gente se diz, sou de Deus, sou de Jesus, confio no Pai, confio no Cristo, confio na espiritualidade amiga. Nada vai acontecer sem a vontade desse Pai. Nada, absolutamente nada. Tudo é quando a gente entende da programação. Se tiver que ser, vai ser. Então, que a gente aprenda a ter um pouco de dignidade.
um pouco de dignidade e buscar conhecer os assuntos na possibilidade que nos façam crescer, não que nos façam para atemorizar, desesperar, entrar em faixas de loucura, porque não vai trazer nada de bom, nem para a gente, nem para aqueles que convivem com a gente, nem para a sociedade nenhuma. Então nós vamos aprender a ser instrumentos do bem. Nós somos cartas vivas de Jesus. Nós temos que nos colocar na situação de cartas vivas. O que eu posso, Senhor, no dia de hoje, te revelar de bom? Então a gente começa a entender como revelador também. Mesmo com ínfima possibilidade, que cada dia a gente consiga revelar para nós mesmos, para a nossa vida, um pouco daquilo que aprendemos com Jesus. Que dessa maneira, então, companheiros, possamos nos despedir com a certeza que Deus saberá encontrar os caminhos e os homens capazes de transmitir os seus pensamentos. Isso sempre existiu e vai continuar existindo. E que, por nossa vez, nós tenhamos a sensibilidade de perceber essas mensagens que chegam do mais alto. Recebê-las com nosso coração tranquilo. Recebendo como se fosse, aquelas bênçãos de Deus através das palavras. Sejam palavras sempre de sustentação, palavras de edificação, palavras de crescimento. E que possamos nós outros refletirmos um pouco dessa luz com todos aqueles que se aproximarem de nós, através de uma boa palavra, de um bom pensamento, de uma boa ideia. Sempre falarmos de Deus, sempre falarmos de Deus. Somos de Deus, estamos com Deus e prosseguiremos com Deus. Que Jesus e a espiritualidade, assim, abençoe a todos nós, com as vibrações de muita paz, de muita harmonia, de muita saúde, de muita serenidade e de muita coragem. E que nós tenhamos a nossa boa vontade de cada dia, para a cada amanhecer dizermos: Senhor, estou presente. Muito obrigado, amigos. Muita paz a todos. Até mais.